Lucas, capítulo 15. Vamos começar hoje uma série de 3 mensagens sobre a parábola do filho pródigo. Vamos pensar nesses 3 domingos, hoje e nos próximos domingos desse mês, sobre um filho, aquele filho que foi e voltou, aquele filho que ficou, mas nunca tinha estado realmente na presença de Deus, e do pai, o pai que acabou resgatando os dois. Mas nesta noite nós queremos falar sobre um filho que se perde. Lucas capítulo 15, eu vou ler um texto e gostaria que o irmão acompanhasse. O texto bíblico diz assim: Lucas 15: Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para o ouvir, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola: Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestido, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro, algumas traduções trazem o bezerro cevado ou o bezerro gordo, e matai-o, comamos e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: Teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, algumas traduções, o bezerro cevado ou bezerro gordo, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito
para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, matastes para ele o melhor bezerro? Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra que acabamos de ler, a tua palavra que é viva e eficaz, e nessa hora pedimos ao Senhor que pela instrumentalidade do teu Santo Espírito, o Senhor fale aos nossos corações através dessa palavra. É a nossa oração e fazemos agradecidos e humildemente, mas também confiados no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, esse texto vocês conhecem muito bem. É o texto que fala sobre a parábola do filho pródigo. Você imagina a cena: um filho que tem tudo, um filho que está sendo amparado, um filho que tem segurança, um filho que tem uma tranquilidade muito grande, não os dois, mas num dado momento, um desses, o mais jovem, diz aqui que o mais moço, o mais jovem, vai até o seu pai e pede, lhe dá a parte que lhe cabe da herança. E é interessante que no mundo antigo a herança só podia ser requisitada quando o pai morresse. Então aquele jovem, ao falar assim, me dá a parte que me cabe da herança, ele estava dizendo para o pai: olha, para mim é como se o senhor já tivesse morrido. Trocando em miúdos, era uma grande falta de respeito, uma grande falta de amor e de gratidão com aquele pai. Mas o pai, em vez de chamar a atenção, em vez de brigar com ele, em vez de repreendê-lo, divide os bens. Divide os bens, vai para aquele jovem e dá. É interessante que ele dá para os dois, tá? Não pensem que o pai foi injusto, deu só para aquele que foi, e aquele que ficou trabalhando, porque depois, quando a gente lê a história até o final, a gente acha que aquele que voltou depois e reclamou, não recebeu nada. Não, ele recebeu também. Mas hoje nós queremos falar sobre esse filho que se perde. E diz que esse filho pega tudo, o que era dele, ó, e mete o pé. Então estamos diante de um dos textos mais lidos do Evangelho de Lucas, por certo um dos mais lidos. Estamos diante de uma parábola de Jesus. O que é uma parábola? Uma parábola quando Jesus usa um fato do dia a dia, usa um episódio do dia a dia, para a partir desse fato, a partir desse acontecimento, tirar lições. E por que Jesus gostava de contar parábolas? Porque você já percebeu que as histórias ficam mais bem gravadas no nosso coração do que algumas afirmações? Nós lembramos, ao menos eu lembro, de muitas histórias que meu avô contava. Então, às vezes, meu avô, para me ensinar algo, ele começava com uma história. E eu não esquecia do ensinamento dele porque tinha uma história. Até hoje, se eu falar assim, eu tenho que ser um Davi, porque eu estou enfrentando muitos Golias no dia a dia, você já sabe da história. Você já... imediatamente você lembra da história de Davi e de Golias e como aconteceu. Então Jesus usou uma história e usou essa história como uma parábola para nos falar do grande, do imenso, do inexplicável, mas acima de tudo, do extraordinário amor de Deus. Por que vocês, quando receberam o posto do extraordinário amor de Deus? Porque nesses 3 domingos nós vamos falar sobre esse amor extraordinário de Deus. Por que um amor extraordinário? Porque não tem parâmetros, porque não tem comparação. Você não pode comparar o amor de Deus com amor nenhum neste mundo. Você pode até tentar ilustrar, mas qualquer que for a ilustração, o amor de Deus ainda vai suplantar essa ilustração.
Por mais que seja maravilhosa a ilustração, o amor de Deus ainda é maior. Então esse amor de Deus é extraordinário. E essa história aqui que estamos vendo é a história da redenção. Um pai que ama os seus filhos, um pai que lhes concede a liberdade de escolha, um pai que reconhece o filho de longe, um pai que vai ao encontro do seu filho. Foi isso que Jesus fez quando nasceu de Maria, foi isso que Jesus fez quando foi até a cruz. Jesus se identificou conosco. Nenhum homem poderia se tornar Deus, mas o próprio Deus se tornou homem em Cristo Jesus. Então em Jesus, Deus vai ao nosso encontro. Nós não tínhamos como ir até o céu, então Deus em Cristo Jesus vem nos buscar. E se isso não é amor, não existe amor, porque para mim essa é a maior prova de amor. Em todas as religiões mundiais, é o homem que vai atrás de Deus. E me desculpe, mas no budismo o homem tem que andar e fazer uma série de coisas no caminho da iluminação. No confucionismo, que é a religião predominante na China, é o homem que tem que buscar para tentar chegar até Deus. No hinduísmo é a mesma coisa, e em todos eles. Mas no cristianismo não. O Deus soberano, todo-poderoso, o eterno, o único e verdadeiro Deus, olha para o homem e vê que o homem está andando distante dele. Você quer ver uma coisa? A Bíblia é a história da redenção. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, quem é que procurou quem? Foi o homem que procurou Deus ou foi Deus que procurou o homem? Foi Deus que procurou o homem. Mais tarde, quando Caim se desviou da vontade de Deus, quem foi que procurou Caim? Foi Caim que procurou Deus ou foi Deus que procurou Caim? Para avisar ele. Foi Deus que procurou ele. E Noé, a mesma coisa. Deus, a Bíblia é a história de um pai que ama os seus filhos e vai em busca dele. E essa história aqui ilustra muito bem isso. Agora vamos ao texto. Um homem tinha 2 filhos, e hoje trataremos das atitudes do mais jovem. Esse jovem decidiu se afastar do pai e escolheu viver longe do pai. A calamidade o alcançou e ele estava longe do pai, porque as calamidades vêm sobre todos. A diferença é aonde você está quando é alcançado pela calamidade. Ele buscou ajuda, mas buscou ajuda no lugar errado e só encontrou desprezo. Diz aqui que aquele jovem vai até o pai e fala assim: pai, me dá a parte que me cabe da herança. Ele não queria só os recursos do pai, ele queria a distância do pai, porque diz que não muitos dias depois, o texto diz exatamente isso. O mais moço, verso 12, você pode acompanhar comigo. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou todas as suas coisas e partiu para um país distante. Irmão, só aqui nós vemos o quanto esse filho se perde. Poucos dias depois, o que dá a ideia de que ele já estava se preparando para isso, o que dá a ideia de que ele estava ansioso para sair de perto do pai, juntando todas as suas coisas. Ele não queria deixar nada, ele não tinha intenção de voltar, para o seu pai. Ele juntou todas as coisas e não partiu para morar assim num bairro vizinho. Não, foi para uma terra distante. Talvez você entenda isso quando a gente começa a pensar, né? O jovem começa a pensar a namorar, noivar e casar, e aí fica pensando: não vou morar na casa do meu pai, mas quero morar perto dos meus pais. Tá?
Eu lembro quando eu casei com a Cris e a família da Cris morava para um lado da cidade e a minha para o outro lado da cidade. Sabe onde a gente alugou a primeira casa? No meio. Irmãos, era interessante. O mesmo tempo de ônibus que levava para a casa da família da Cris era o mesmo tempo de ônibus que levava para minha família. Então a gente estava ali no meio, perto. Sabe por quê? Porque eu queria estar perto e ela queria estar perto. Aí esse jovem aqui não, ele se afastou. Foi aí que ele percebeu que longe do Pai não havia vida, não havia verdadeira vida e nem vida em abundância. E aí é lá, longe do Pai, distante do cuidado do Pai, que ele percebe o quanto a vida pode ser cruel. Diz que ele gastou tudo que tinha, não diz que ele investiu, ele gastou, porque há uma diferença entre investir e gastar. Quando você investe em alguma coisa, você investe para ter um retorno. A palavra de Deus tem lá o capítulo 25 de Mateus que fala sobre os talentos que aqueles servos receberam e investiram. Um tanto fez mais tanto, um tanto fez mais tanto, e o outro não fez nada, e por isso ele foi considerado até um servo mau e infiel. Mas aqui não, ele gastou tudo. Como gastou tudo? Irmãos, a história da humanidade é cheia de calamidades. Quer ver uma coisa? Imagina, rapidamente, aquela criança que nasceu 5 anos antes da Primeira Guerra Mundial. Ela passou pela Primeira Guerra Mundial, se não morreu na Primeira Guerra Mundial, perdeu alguém. Depois da Primeira Guerra Mundial, ela enfrenta a gripe espanhola e ainda vivo, se chegou à juventude, depois de enfrentar a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola, ela enfrenta a Segunda Guerra Mundial. E se não fosse bastante, ela enfrenta a Grande Depressão com a quebra da Bolsa de Nova York. Você pensa que a sua vida é ruim? Você acha que nasceu na época errada? Cada época tem as suas dificuldades. E aqui esse jovem, o erro desse jovem foi que quando veio a dificuldade, ele estava longe do Pai. Ele estava longe do Pai. Então a primeira coisa que eu quero falar sobre esse filho que se perde é que ele não está irremediavelmente perdido. Mas para isso ele teve que se arrepender do caminho que ele tomou. Veja aí o verso 17. Ele, porém, caindo em si. É interessante, o pai não obrigou, o pai não ameaçou. Sabe aquela questão de, você vai. Quem nunca escutou isso? Quem nunca falou, você vai, mas se você quebrar a cara, aí eu quero ver, você vai voltar, hein? Porque tu vai quebrar a cara. Às vezes a gente faz uma advertência quase jogando uma praga, não acontece isso? Você vai, mas tu vai quebrar a cara. Mas não recrimine seu pai, sua mãe, se seu pai e sua mãe falou isso não, porque ele falou isso por amor. Falou isso por amor. E aqui diz que no verso 17, ele porém caindo em si disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Irmãos, um jovem que tinha tudo, saiu de casa com o bolso cheio, mas agora ninguém lhe dava nem a própria comida dos porcos. Vamos imaginar, talvez para nós já seja uma coisa ofensiva, né? Comida dos porcos. Mas deixa eu ler para vocês os 2 primeiros versos desse capítulo, só para vocês terem uma ideia do tamanho do contraste que Jesus estava trazendo para a reflexão. Capítulo 15, verso 1. Todos os publicanos e pecadores aproximaram-se dele para o ouvir. Verso 2, os fariseus e os escribas o criticavam. Irmãos, Jesus estava falando isso para judeus. Para o judeu, a carne do corpo é imunda.
para o judeu, quem criava porcos era considerado imundo. Agora você imagina que esse jovem agora vai comer a comida dos porcos. Sabe por quê? Porque se afastou do Pai. Fora da presença de Deus não há verdadeira vida. Fora da presença de Deus não há felicidade, não há tranquilidade. Na presença de Deus você passa por calamidades também. A vida de Jó é um exemplo, mas a diferença é que você tem o seu Pai ao seu lado, você tem o seu Deus ao seu lado. Diz assim: ele porém caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar e irei ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele arrependeu-se do caminho que tomou, mas não adianta só arrependimento, porque Judas se arrependeu, teve remorso, mas não tomou o caminho de Jesus, não voltou até Jesus. Pedro também pecou. Quem pecou mais? Judas que negou, Judas que vendeu, ou Pedro que negou? A diferença foi que Pedro voltou, Pedro se arrependeu, Pedro retomou o caminho em direção ao Senhor. E aqui esse jovem também entendeu que a casa do Pai era o lugar mais adequado para viver. Nós não vivemos sem lutas não, irmãos. Não vivemos sem lutas não. Se você pensa que a vida cristã é uma vida sem lutas, alguém está enganando você. Se você pensa que a igreja é um lugar perfeito, você também está sendo enganado. Mas a igreja é um lugar onde nós buscamos essa perfeição e só vamos alcançar no céu. É esse lugar onde o que rege as nossas ações é a palavra de Deus. O que baliza as nossas decisões é a vontade de Deus. Nós vivemos um mundo chamado de pós-moderno. Sabe qual é a tônica do pós-modernismo? Não há verdade absoluta, cada um tem a sua verdade. Isso é mentira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Existe absoluto sim, o nosso Deus. Mas se você falar isso dentro de uma faculdade, eu experimentei falar isso dentro de um curso de pós-graduação e sustentar isso. E vi um professor, pior, bem grandão, um cara bem grandão, levantar da mesa, segurar a mesa assim, ó, que eu pensei das duas uma, ou ele vai arrancar o tampo da mesa, ou vai pegar essa mesa e vai jogar na minha cabeça. Simplesmente o que eu falei para ele: olha, o senhor pode crer no que quiser, mas eu continuo crendo na verdade da Bíblia. Se a Bíblia falou, eu creio. É a Bíblia que aponta o caminho dos céus. O caminho dos céus é Jesus. Não nego a ciência, não nego os avanços tecnológicos, nada disso. Mas há uma verdade que não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda. Não muda no seu amor, não muda na sua misericórdia, mas também não muda no seu poder, na sua justiça e na sua santidade. Então, ele retornou para a casa do Pai, porque ele entendeu que era o lugar mais adequado para viver. Mas agora, quando ele volta, ele está confiando na misericórdia do Pai, porque ele já havia abusado da bondade de Deus, ou melhor, da bondade do Pai. Pensem nisso. Aquele jovem voltou porque ele estava confiando na misericórdia do Pai, porque da bondade ele já tinha abusado. Da bondade do Pai ele já tinha descansado, mas ele confiou em meu Pai misericordioso. Ele chegou a uma conclusão: é melhor ser um empregado do meu Pai do que viver em qualquer outro lugar. E diz que ele voltou.
Não havia outra alternativa. Ele havia experimentado viver longe do Pai, era viver uma vida sem sentido. Ele estava disposto a voltar e a ser apenas um trabalhador. Ser apenas um trabalhador do seu pai. Ele não queria mais nem ser filho. Ele pensou: eu perdi esse direito, eu perdi essa oportunidade. Mas o que eu acho mais lindo em tudo isso é que quando ele voltou, ele se arrependeu, retomou o caminho da casa do pai, ele reencontrou-se com o pai. Verso 20 diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também o bezerro cevado e vamos fazer uma festa. Arrependido, ele reconheceu o seu pecado. Mas, irmãos, o pai o viu de longe. O pai o viu de longe. Eu fico imaginando que o aspecto daquele jovem não era o mesmo de quando ele foi. Quando ele voltou, ele já era outro. Já era outro. Muito diferente. Podia ser que passasse despercebido de um e o outro, de repente até de todos. Mas o pai olhou e falou: ali está o meu filho. O pai reconheceu: ali está o meu filho. É interessante que o pai poderia esperar ele chegar, não poderia. Já viu aquele dia que você saiu de casa e seu pai ou sua mãe falou assim: 10 horas em casa, 11 horas em casa, hein? E aí, quando está 15 minutos naquele horário, o pai vai para a varanda e cruza os braços. E aí, dá 11 horas, dá 11h15, dá 11h40, e aí você vem no final da rua. São só 300 metros, mas você queria que fosse 30 quilômetros, porque você já viu seu pai de braços cruzados na varanda. E aí você vem andando, e ele continua na varanda. E aí você vem andando, você entra no portão, e aí gela, porque ele pode não falar nada, mas só a presença dele aqui na varanda já vai dizer a você: você está errado. E aí quando você vem, e ele continua ali esperando. Esse pai fez isso. Aquela angústia toda que o filho poderia ter, olhando e vendo o pai de longe, e andando e lembrando: eu deixei isso tudo, eu magoei meu pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e agora? Olha lá, será que ele está bravo? Não dá para ver de longe se ele está bravo, se ele está manso, e eu estou olhando: será que ele está com a vara? É o chinelo? Será? O que será que ele vai fazer? Que tipo de castigo? E você vai. Eu sei que teve alguns aí que já até suaram de agonia enquanto eu estou falando. Mas o que acontece é que o pai não fez isso. Ele foi ao encontro do filho. Ele foi ao encontro do filho porque o pai sabia que o filho já tinha aprendido o que precisava aprender. E abraçou aquele garoto, aquele rapaz. Ele foi ao seu encontro porque aquele último trecho do caminho ele não poderia nem percorrer sozinho, porque da propriedade daquele homem para dentro ele não podia mais entrar, porque ele não era mais o filho. Ele tinha perdido esse direito, ele tinha perdido esse privilégio. Mas então o pai vai lá, até onde ele pôde vir. É isso que Deus fez em Cristo Jesus por mim e por você.
Ele foi até lá e abraçou o filho. Ele foi ao seu encontro. Aquele último trecho do caminho precisava ser percorrido, mas seria percorrido com o pai ao lado. O pai o recebeu como filho. Como filho. E eu provo isso aqui dentro do texto. Mas olha só, o filho disse ao pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Eu quero dizer a você que você pode pensar uma série de coisas sobre a justiça de Deus, e talvez fique pensando: isso pode, isso não pode. Não faça isso. Vá até Deus, se prostre diante do Senhor e faça igual esse filho, arrependido, falou assim: ó, eu estou aqui, não mereço estar aqui, não mereço mais nem ser chamado de filho, mas eu voltei. Verso 22 diz assim: mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, pega o anel e coloca no dedo, pega a sandália e coloca nos pés, as melhores vestes. Sabe por quê? Porque o pai não ia deixar ele no quartinho do castigo, não ia falar assim: oh, por enquanto você vai passar pelo menos umas 4 noites lá no estábulo, você vai passar umas 4 noites lá naquela cabana, até você se arrepender. Não, o pai falou assim: bota uma roupa nele, porque ele vai entrar na casa. Pega o anel da família, porque no mundo antigo, no mundo do Novo Testamento, você não assinava, nós assinamos um cheque, assinamos uma duplicata, era um anel da família, que você botava um pingo de cera, e aquele anel era a assinatura da família, e quem tinha aquele anel tinha autoridade, e recebia a autoridade de ser daquela família. Então ele falou assim: ó, ele vai entrar em casa, e vai entrar em casa como filho. Bota uma sandália nos pés dele, porque naquela época só os escravos andavam descalços. Ele vai entrar em casa como um homem livre. E aí depois eu vou conversar com ele, e depois eu vou botar no cantinho do castigo, nada disso. E quando ele estiver em casa, enquanto vocês estão fazendo isso, dando banho, preparando, mata o bezerro cevado, porque era para essa oportunidade que aquele bicho estava lá. Era para uma festa. E quando alguém se arrepende, quando alguém vai até Jesus e entrega a sua vida a uma festa, Jesus ensinou isso aqui na parábola da ovelha e na parábola da dracma perdida. Diz que quando um pecador se arrepende, e todos nós somos pecadores, todos nós um dia precisamos nos arrependermos, todos nós um dia nos arrependemos, ou teremos que nos arrepender. Quando isso acontece, a festa no céu. E o pai falou: vai lá, pega aquele bezerro gordo. Você não vai fazer uma canja com carcaça para ele, não. Já viu, né? A minha avó fazia isso. A gente era pobre. Você acha que a gente perdia alguma coisa da galinha? Até pé e pescoço se usava, gente. Você já imaginou pé e pescoço? Pé, pescoço, aquela carcaça que tirava do osso e tudo mais, aquilo virava uma canja. E com fome aquilo ficava gostoso, não ficava? O pai não falou assim: pega uma carcaça, pega qualquer coisa, não. Pega um bezerro cevado, aquilo que está sendo preparado para uma festa, porque hoje é dia de alegria. É assim que Deus recebe a cada um de nós. Foi assim que Deus recebeu a cada um de nós, quando nós nos arrependemos, quando nós caímos em si e reconhecemos o quanto temos pecado. Por que esse filho se perdeu? Se perdeu pois o seu coração estava longe. Cuidado quando o seu coração começa a se afastar das coisas do Senhor. Cuidado quando o seu coração começa a não ter mais prazer nas coisas do Senhor. Porque quando o seu coração começa a se afastar das coisas do Senhor, logo, logo, os seus pés vão puxar a sua vida e o seu corpo para longe do Senhor. Então, muito cuidado.
Billy Graham tem uma frase famosa que diz o seguinte: toda vez que um homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco preparado para ele. Vou repetir: toda vez que um homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco preparado para ele. Esse filho se perdeu porque o seu coração estava longe. O seu prazer, a sua satisfação estava longe da vontade e da presença do Pai. Quando o nosso coração se afasta de Deus, logo nós vamos afastar da nossa vida, da nossa família. E longe de Deus as calamidades nos alcançam. Não temos com quem contar. Buscamos auxílios em lugares errados, em pessoas equivocadas. Até que um dia o diabo consegue nos lançar na lama. Mas aí você tem que lembrar do grande amor de Deus. Se aquele jovem morresse longe do Pai, ele seria sepultado como indigente. Desculpa a palavra forte de Deus, mas se aquele jovem tivesse morrido longe do Pai, ele teria sido sepultado como indigente. E se aquele jovem tivesse caído doente, ele teria sido deixado para se destinhar a morrer. Mas quando ele voltou, sua vida foi restaurada. Sabe por quê? Porque ele se lembrou do amor e da justiça. Ele se lembrou do amor e da justiça do seu pai. O amor, mesmo não merecendo, o pai lhe deu parte da herança. Mesmo não merecendo nada, Deus nos dá a vida, Deus nos dá saúde, Deus nos dá emprego, Deus nos dá família. Aquele jovem lembrou da justiça. O seu pai tratava os seus empregados com dignidade. O nosso Deus nos dá a dignidade de podermos dizer sim ou não, de escolhermos se vamos para lá ou vamos para cá. Mas depois que lembrou do amor e da justiça, aí ele experimentou a misericórdia e a autoridade do Pai. A misericórdia porque o Pai foi ao encontro dele. A autoridade porque o Pai tinha autoridade. Ele estava conformado em ser chamado apenas de empregado naquela família agora. Mas o Pai ignorou o que ele falou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado por filho. O pai falou assim: ó, traz a roupa, traz o anel, bota a sandália nos pés desse cidadão e faz uma festa, porque ele vai ser recebido como filho. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, Efésios 3:20. O amor do Pai, a justiça do Pai, a misericórdia do Pai e a autoridade do Pai para nos dar a salvação. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora e pensasse: um filho que se perde, mas Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Aquele pai não desistiu daquele filho. Prova que ele não desistiu é que ele tinha um bezerro cevado para uma festa. Ele foi o primeiro a ver aquele filho quando voltou. É interessante que numa propriedade, e provavelmente com muitos funcionários, porque ninguém viu aquele jovem antes. Quem viu foi o pai, porque o pai esperava que ele voltasse. Eu quero dizer a você que há uma expectativa no coração de Deus para que você esteja na presença de Deus, para que você volte para a presença de Deus. O próprio Jesus falou aos seus discípulos: vou-lhes preparar a morada, e depois diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu não teria dito. Há uma expectativa no coração de Deus para que você esteja junto dele. Não perca essa oportunidade. Não espere estar lá no fundo do poço como estava o Ciclope. Examine o seu coração.
Examine o seu coração. Como está o seu coração? Seu coração está mais perto ou mais longe de Deus? Quero louvar a Deus pela vida das crianças que prepararam os cânticos. Eles tinham o tempo, mas escolheram muito bem esse último cântico. E eu gostaria que nós cantássemos novamente. Vou pedir, enquanto você está orando, eles vão chegar aqui à frente. Nós vamos encerrar o culto desta noite cantando esse último cântico. Mas eu queria que você pensasse nisso, no grande amor de Deus. Deus não desiste de nós. Aquele filho foi longe demais, mas não existe longe demais para Deus. Não existe lugar que Deus não possa alcançar. Não existe pessoa que Deus não possa transformar. Não existe pecado que Ele não possa perdoar. Mas você precisa tomar consciência de que precisa voltar. Que Deus o abençoe. Que Deus o guarde. Nós vamos orar mais uma vez.